Fala designer, fala você também que não é designer. O vídeo de hoje é bem bacana e é principalmente para você que não é designer. Vou me comunicar com esses dois públicos hoje, tá? Você já foi surpreendido alguma vez com a seguinte pergunta para você, microempreendedor? Você tem a sua logo em vetor? Ou alguma vez você precisou fazer algum trabalho com a logo que você mesmo desenvolveu para o teu negócio e precisou fazer uma embalagem, por exemplo, para o seu produto, precisou fazer um uniforme para os funcionários da sua empresa e ouviu do outro lado a seguinte coisa: eu preciso da sua logo em vetor. Então esse vídeo hoje é para você entender o que é uma logo em vetor, o que é uma imagem vetorial. Vem comigo! Então, galera, vamos direto ao ponto. Visualmente, trazendo direto para a nossa tela do computador aqui, existem diversos programas para vetorizar uma imagem, né? Mas o programa que eu estou utilizando aqui hoje é um deles, que é o Illustrator. E eu trago para vocês aqui, né, duas imagens que aparentemente, quando você olha assim, não tem diferença nenhuma, né? Aqui eu tenho uma imagem em bitmap, que seria essa aqui. Essa é uma imagem bitmap, e tem uma imagem vetorizada. A imagem em bitmap é uma imagem formada por pixel. É o mais comum que a gente consegue encontrar hoje, são imagens formadas por pixels. Então, quando você vai no Canva, o Canvas, por exemplo, tá? Você vai no Canva e faz a sua própria logo lá, faz sua própria identidade visual lá no Canva. E você exporta aquilo ali em uma imagem. Ótimo para a rede social. Você tira o fundo lá mesmo e aplica nas suas mídias digitais. Perfeito, super funciona. Quando dá um avanço dessa logo que entra o trabalho do designer, ou pode ser até o seu trabalho, se tiver um pouquinho mais de tempo no seu negócio. Então, como eu estava explicando, as imagens em bitmap são imagens em pixels, exportadas em PNG, JPEG e outros formatos, mas esses mais comuns, né? E visualmente, a diferença não é muito grande com a imagem vetorial, que a imagem vetorial ela é composta por linhas, curvas e pontos, que podem se modificar separadamente cada elemento sem perder nitidez no seu escalonamento. Se você não entendeu, observa isso aqui. Quando eu dou um zoom nessa tela, olha essa imagem formada em bitmap, o que acontece com ela? Apenas com um zoom de 800%. Um zoom de 800%, ela perdeu toda a nitidez. Se a gente for mais além, é porque aqui são letras, você ainda consegue identificar. Se fosse um desenho, por exemplo, perderia até o sentido do que é esse desenho, né? E olha essa imagem de baixo, que é uma imagem em vetor, que é uma imagem vetorial, ou seja, ela é criada a partir de fórmulas geométricas criadas pelo computador. Então, eu vou dar os mesmos zoom, já está num zoom de 400 aqui, vou dar o mesmo zoom de 800% e a linha dela continua nítida. Eu posso pegar esse zoom aqui para 3.200% e você continua vendo que as bordas delas não ficam pixeladas, a borda fica nítida ainda. Mas aí você se pergunta assim: entendi então o que é uma imagem bitmap, entendi o que é uma imagem em vetor. A imagem bitmap perde qualidade. Se a gente for simplificar, a imagem em vetor não perde qualidade. Mas, Gustavo, por que eu devo utilizar vetores, né? Como eu já falei aqui, por serem elementos separados, né, formados por curvas, o seu compartilhamento ele acaba sendo mais seguro. Imagens vetoriais, ela tem o seu compartilhamento mais seguros, né? Pois as imagens não perdem qualidade e só podem ser editadas em programas específicos do design gráfico. Então, apenas vou descrever esses programas mais abaixo. Então, apenas programas que editam vetores poderão modificar a sua logo, poderão modificar a logo do seu cliente para você que é design gráfico, né? Então, você deve estar se perguntando assim: resolveu o meu problema? Então, se alguém me perguntar agora se eu tenho minha logo em vetor, eu já sei responder se eu tenho ou não a minha logo em vetor. Não, só tenho a minha logo em bitmap. Ou não, eu preciso contratar um design para poder fazer a minha logo. Se a sua logo for algo simples, eu vou mostrar um exemplo com esse cliente aqui mesmo, que essa é uma logo que eu vetorizei, é um trabalho que eu tenho feito muito nos últimos tempos. Por quê? Justamente por causa desse crescimento dos microempreendedores.
que a pessoa começa a empresa dela, ela mesma desenvolve a identidade visual dela, com a criatividade dela, em vários programas, em aplicativos para celulares, e ela tem um bitmap dessa logo, né? E quando o negócio dela expande, quando o negócio dela prospera, ela precisa avançar e fazer embalagens, por exemplo, para um produto, fazer uniformes para os funcionários, e aí ela entra nesse dilema de ter uma imagem vetorizada. Ela precisa ter uma imagem em vetor. Então esse é um cliente que aconteceu algo parecido com isso. Então o que eu vou mostrar para vocês aqui agora é que se a sua logo for algo tranquilo, você tem hoje sites na internet, como o Vector Magic, acredito que seja assim a pronúncia, onde você apenas clica aqui ou arrasta ou traz para cá, seleciona uma imagem. Eu tenho a minha imagem bitmap aqui, parando o mouse em cima, ela está até em PNG, mas PNG ou JPEG, mas você vê que as dimensões dela, 219 por 57 pixels, é uma imagem extremamente com resolução muito baixinha. Então eu trago para cá, carrego, faço o upload dessa imagem aqui nesse site, ele vai carregar, vai analisar e ele vai vetorizar de forma automática a logo. E olha aqui, eu tenho a logo agora, eu posso dar o zoom aqui nessa segunda tela e você consegue comparar do lado esquerdo aqui a minha imagem original, do lado direito o resultado vetorizado. Mas a gente tem que ter alguns cuidados ao vetorizar uma imagem, né? Deve ser tomado, por exemplo, se você fez a tua logo e colocou alguns efeitos nesses programas de edição, como o Canva, por exemplo, é um que eu sei que muita gente tem utilizado para fazer a sua própria identidade visual. E olha só alguns probleminhas que dão aqui. Você percebe que o A tem uma sombra, né? E essa sombra não foi vetorizada aqui. Você percebe que o F também tem uma sombra, onde essa sombra se quebrou aqui. Novamente, a sombra do A não veio. Mas, olhando a grosso modo, você tem a sua imagem vetorizada. Então, se a sua logo for algo simples, esse site consegue te entregar uma imagem vetorizada, depois é só você fazer o download do resultado. É um site que também tem a versão para quando você retorna aqui para a interface principal dele. Você tem a opção dele aqui, o aplicativo para desktop, né? Então você consegue baixar ele já no seu computador, e ainda faz as saídas ainda por Illustrator e por Corel perfeitamente, né? Então, se você tem algum conhecimento de Corel Illustrator, você leva para esse site, você faz a conversão e depois você pega e abre já um arquivo em CDR ou um arquivo em AI diretamente no seu programa. E agora que os designers vão se assustar, né? Existe o mito que o Photoshop não dá para fazer vetor, né? Muitos designers nessa hora falaram, ué, dá para fazer vetor no Photoshop? Sim, dá para fazer vetor no Photoshop. Para esse momento desse vídeo, então, se você chegou até aqui e você é designer, vem aqui no comentário e fala, Gustavo, eu quero uma aula de um vetor no Photoshop. Eu vou montar uma aula exclusiva para você, que é possível a gente ter vetor no Photoshop, vetorizar uma imagem no Photoshop. Então o Photoshop também é um programa de vetorização de imagem. Não é específico para isso, mas ele também te entrega esse resultado. O Illustrator, propriamente dito, que é esse programa que eu estou utilizando aqui, teremos aulas aqui no canal de Illustrator. O Illustrator, além de você conseguir vetorizar, quando eu trago essa imagem aqui, eu vetorizo ela, utilizando aqui a caneta, utilizando formas, cada design vai utilizar o seu método para vetorizar. Você pode também criar imagens vetoriais no teu Illustrator, né? No teu CorelDRAW também, por exemplo. Você pode pegar, por exemplo, essa imagem aqui, pesquisei apenas nuvem aqui, peguei uma imagem direto do Pinterest, muita gente pega muita imagem do Pinterest, né? E aí, copiei aqui, essa é uma imagem bitmap, como a gente já visualizou. Se eu der muito zoom nela aqui, ela vai pixelando principalmente as bordas, vai perdendo qualidade, né? Como é que eu faria para poder vetorizar essa logo aqui, essa imagem aqui no Illustrator? O Illustrator, assim como o Corel, possui de alguns botões automáticos. Eu posso pegar aqui, por exemplo, 16 cores, pronto, está aqui a minha imagem vetorizada. Quando eu der zoom agora, a borda dela não está mais pixelando, né? Esse é um jeito de vetorizar uma simples imagem de nuvem. Ou eu poderia, criando isso aqui, né, desenhar minha nuvem aqui,
Vou fazer mais ou menos uma... Deixa eu ver, eu acho que isso aqui ficou uma nuvenzinha bacana, sim? Ficou uma nuvenzinha bacana. E aí você pega esse aqui e desenhou a tua nuvem, né? E você tem aqui a sua nuvem em vetor. Então, o Illustrator, o próprio Corel, como eu já disse, e o Inkscape também é um programa de vetorização. Não é um programa que eu conheço, então não vou entrar muito a fundo falando dele aqui. E não pense você que é uma coisa que não acontece. Eu vou mostrar para vocês alguns cases aqui de diversos clientes meus que chegaram nessa mesma situação. Essa foi uma logo criada pela própria personal Aline Loredo e num determinado momento ela precisava trocar as cores dessa linha azul, né? E precisava arrumar e fazer brindes de fim de ano, até se eu não me engano, na época foi solicitado esse job. Então, ela precisou vetorizar logo para poder fazer isso. E aí é a hora que entra o trabalho do design, né? Tem outros clientes aqui. Esse é um time de futebol, mistura certa. É um time também que precisou vetorizar. O escudo foi feito por um dos componentes do clube, dentro de um desses programas tipo como Canvas. E quando foram fazer o uniforme, precisava da logo vetorizada. Novamente, olha o trabalho do design aí, vetorizando uma logo, tirando ela de uma imagem bitmap e transformando ela numa imagem vetorial. Michael Sabino, Barbeiro também, todos são clientes meus. Já é de eventos e buffet, também precisaram para poder... A empresa já estava grande, pegando grandes eventos, e quando foi fazer o uniforme, se deparou com a necessidade de vetorizar a logo, né? Então eu gostaria de saber agora, aprendeu como é que vetoriza uma imagem? Aprendeu para que serve uma imagem vetorizada? Siga aqui no canal, teremos mais dicas rápidas como essa, teremos mais vídeos curtos como esse, para poder tirar dúvidas assim, principalmente de quem não é design também. Tem muita coisa do mundo do design gráfico, do web design, que é interessante o microempreendedor conhecer para ele poder contratar tipos de serviço e contratar o serviço certo para a sua empresa. Então, me chama lá no Instagram, me segue lá no Instagram, curta e siga aqui o canal. Qualquer dúvida pode deixar aqui, será um prazer trocar com todos vocês.